Olá, bem-vindas e bem-vindo. Se você mora no Brasil, bem-vinda e bem-vindo. Você conhece essa birosca em que a gente vive. E hoje eu estou aqui para falar sobre algumas questões que têm acontecido na atual CPI do Covid. E aí a ideia é da gente tratar, de levantar algumas questões, tentar esclarecer algumas dúvidas. Afinal de contas, é possível mentir numa CPI? Tem alguma consequência isso? O que uma CPI, afinal de contas, pode fazer? Até onde ela pode ir atrás da verdade? E, afinal de contas, o que pode acontecer quando eu tenho uma CPI? Tá? Eu hoje estou fazendo aqui um pouco mais tarde. Agradeço a todas e todos que estão entrando aí. Birosca News é esse quadro que eu faço todas as terças e sextas-feiras, e o objetivo é discutir questões envolvendo direito. Né? A ideia é da gente pegar questões que são debatidas e controvertidas, e às vezes algumas pessoas falam algumas coisas, agem a partir de alguns parâmetros que não são exatamente corretos. A ideia é da gente tentar esclarecer algumas coisas aqui. Esse conteúdo ele fica disponível no youtube.com/c/Alexandre Bahia. Também fica disponível no Deezer, no Spotify, é o podcast do Birosca News. Há também um canal no Telegram do Birosca News e também um grupo em que as pessoas podem discutir os temas que a gente vai falar aqui. E todos os vídeos também estão disponíveis no meu Instagram, assim como os links para os programas anteriores estão disponíveis no meu Instagram, na bio do meu Instagram, instagram.com/alebaia_. Pois bem, a nossa questão aqui é CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. E é importante a gente esclarecer algumas coisas. Comissões parlamentares são órgãos que são criados de dentro do parlamento e elas podem ser temporárias ou permanentes. As comissões parlamentares de inquérito são do tipo comissões parlamentares transitórias. Elas só podem ser criadas para investigar um fato certo. Elas precisam da assinatura de requerimento de pelo menos 1/3 dos parlamentares, seja deputados federais, seja dos senadores. E ela precisa ter a previsão também de duração dessa CPI. Então, eu só posso fazer CPI para investigar um fato certo, e ela tem uma data para começar e uma data para terminar. Até pode ser requerida a sua renovação, mas ela sempre vai ter que ter uma justificativa, inclusive, para fazer eventualmente uma renovação. E aí, a gente chega na questão que eu coloquei hoje de manhã, no final da manhã, né, para falar sobre esse Birosca News de hoje. Uma pessoa que vai depor na CPI, ela pode mentir? Né? Todo mundo viu que o ex-ministro da Saúde, o Pazuello, ele impetrou um habeas corpus preventivo no STF antes de ir depor lá na CPI. E por que disso? Né? É importante a gente ter claro que uma pessoa, quando ela vai depor numa CPI, a CPI ela funciona como um órgão, né, de inquérito, ou seja, um órgão de busca da verdade, um órgão que está querendo definir responsabilidades, que está querendo definir eventualmente crimes, né? E que a CPI, assim como a polícia quando está fazendo um inquérito, assim como o Ministério Público quando está fazendo uma investigação, ela busca angariar provas que sejam testemunhas, perícias, documentos e vários outros tipos de prova, assim como a polícia vai fazer, por exemplo, quando está fazendo um inquérito. E aí a ideia é de que as pessoas que são chamadas a depor na CPI, elas assumem o compromisso de dizer a verdade. Percebam que uma vez que a pessoa vai depor e ela assume o compromisso de dizer a verdade, caso ela minta, ela está cometendo crime. E, na verdade, a pessoa que vai depor, seja numa CPI, seja perante um juiz, seja perante um delegado, ela sempre tem o direito constitucionalmente garantido de permanecer em silêncio, de não responder a determinadas perguntas que possam configurar a prática de um crime. Ou seja,
que, ao responder determinada pergunta, aquilo ali acaba se transformando numa confissão de crime. O coronel, o ex-ministro da Saúde, o Pazuello, ele não fez o habeas corpus para garantir o direito de ficar em silêncio, porque esse direito ele não precisa de um habeas corpus para isso. Ele fez, na verdade, o habeas corpus preventivo para evitar que, eventualmente, ao falar determinadas coisas, inadvertidamente, ele pudesse estar admitindo a prática de algum crime e sair dali preso. Então a gente tem uma outra característica da CPI, que não é que a CPI pode sair por aí prendendo as pessoas, mas se há flagrante de crime, se há um crime cometido em flagrante, qualquer cidadão pode prender uma pessoa em flagrante e chamar imediatamente a autoridade policial. E era justamente sobre isso que o Pazuello estava tentando se prevenir. Por quê? Toda vez que fosse feita alguma pergunta a ele e que ele entendesse que responder aquilo dali poderia configurar a admissão de um crime, ele poderia simplesmente permanecer em silêncio. É direito dele, assim como é direito de qualquer pessoa permanecer em silêncio. Dito isto, é importante a gente deixar claro também o seguinte: não é direito do depoente mentir. Ele não tem o direito de mentir. Como eu disse, se ele assume o compromisso de dizer a verdade, ele estaria mentindo se faltasse com a verdade. E uma coisa que está sendo muito interessante nessa CPI, e que não havia nas CPIs de antigamente, é que, à medida que as mentiras ou distorções da verdade vão sendo feitas pelos depoentes, eu não estou falando de ninguém em específico, deixe de passagem, os senadores que estão antenados nas redes sociais estão recebendo documentos, estão recebendo tweets, estão recebendo vídeos das pessoas que estão ali depondo falando justamente o oposto. Então, para citar um exemplo, aí sim, citando um exemplo específico, o ex-ministro da Saúde disse que não havia no Ministério da Saúde um tratamento preventivo, uma política de tratamento preventivo à Covid. Aí, o senador Randolph, ele recebeu ali na hora, no tweet, via tweet, um vídeo do Ministério da Saúde anunciando justamente, inclusive para Manaus, e essa CPI trata da questão da Covid em geral, mas especificamente da questão de Manaus, da falta de oxigênio ali em Manaus, recebeu um vídeo de um aplicativo que tenha sido criado pelo Ministério da Saúde, com entrevistas, inclusive, de médicos lá do Amazonas, felicitando, não é? Falando sobre essa questão do tratamento precoce do Covid. Ele foi desmentido ao vivo, durante o depoimento. E aí, a resposta do ex-ministro da Saúde é de que o site ou o aplicativo do Ministério da Saúde foi hackeado, né? Foi hackeado e havia, inclusive, um tweet da Secretaria de Comunicação do Governo Federal falando sobre esse aplicativo. Então não foi só o aplicativo que foi hackeado, foi a Secretaria de Comunicação do Governo Federal que também foi hackeada, foi o Ministério da Saúde que foi hackeado. Como eu brinquei esses dias no Twitter, site foi hackeado, é o novo meu cachorro comeu meu trabalho, professora. Né? O que a gente vai ter ao final da CPI é que, independentemente das pessoas que ali depuseram terem mentido ou não, e elas podem ser responsabilizadas por isso, mas independentemente disso, a CPI também é baseada em busca da verdade através de outras ferramentas, como documentos, como esses próprios vídeos e tweets antigos dos próprios depoentes, de membros do governo, etc. E, ao final, essa CPI vai fazer um relatório. CPI não determina pena para ninguém, CPI não determina sentença para ninguém, mas ela vai fazer um relatório. E nesse relatório, a CPI pode apontar a prática de crimes, seja por ação, seja por omissão. E aqui nós estamos falando do Covid, nós estamos falando do maior desastre sanitário da história recente do Brasil. E aí, ao final, ao apontar essas responsabilidades, a CPI ela pode encaminhar esse relatório, por exemplo, para o Ministério Público, para que o Ministério Público ajuize as devidas ações penais, ações civis, né? Eventualmente para dar início a fazer um novo pedido de impeachment.
seja contra o presidente, seja eventualmente até contra ministro, o atual, por exemplo, ministro da Saúde. O que a gente vai ver, de qualquer forma, o que a gente tem visto, de qualquer forma, nessa CPI, é que pelo menos a gente tem conseguido expor publicamente que essa realidade paralela criada por fake news nesse país, ela não resiste a um simples interrogatório em que é exposto, em que é exposta a verdade. E aí, como última terraplanice, né, de argumentação destes que já estão encurralados ali na CPI, é essa história de que o cachorro comeu o meu trabalho, ou melhor, de que o site foi hackeado. E aí é tão patético, é tão ridículo quanto essa desculpa que o menino dava de que o trabalho dele foi comido pelo cachorro, é essa de que houve um hackeamento do site, porque então todo o governo, todas as ações e omissões desse governo, talvez todos os vídeos, inclusive do ministro da Saúde, do presidente, do ministro das Relações Exteriores, etc., etc., de todos que já depuseram e ainda vão depor, na verdade, talvez nada disso tenha existido. Tudo isso tenha sido obra de um grande hacker do mal que inventou aí nesses últimos 2 anos todas as falas e ações do governo federal pelo tratamento dessa pandemia a que nós estamos submetidos. Enfim, é a última fronteira da terraplanice possível para esse governo que aí está. O fato é que a CPI ela tem já mostrado, né, tecnicamente o quanto que nós estamos à deriva com relação ao tratamento do direito à saúde, a questão do direito à saúde, as políticas de saúde nesse país. Eu realmente espero que ao final de tudo aquilo que está sendo exposto ali, haja pelo menos uma reprovabilidade pública e política e, quiçá, também o ajuizamento das devidas ações penais e civis aos responsáveis por esse desastre que nós estamos vivendo. Bom, a semana terminou da CPI, semana que vem tem mais e vamos ver os próximos capítulos desse grande Big Brother em que se transformou uma CPI com inclusive interações ao vivo via Twitter e outras ferramentas. É algo novo que nós estamos experienciando aí. Que bom que pelo menos as ferramentas agora têm sido utilizadas para a busca da verdade e não para terraplanícies, né? Eu vou ficando por aqui. Semana que vem eu volto para falar de mais alguma coisa maluca, estapafúrdia, bizarra que acontece nessa birosca que a gente insiste em chamar de país. Tchau, gente.